Fala pessoal, GM Evandro aqui e voltamos com o episódio 96 do nosso desafio de 800 a 2.200 aqui no chess.com, as nossas partidas explicativas. Chegamos aí nos 207 de rate, então reta final aí do desafio, faltam aí menos de 100 pontos para chegar aí na faixa dos 2.200 e bora lá começar, né? Então, primeira partida aqui, vou jogar contra um adversário de 242. E vou continuar jogando com E4, jogando aqui, tentando levar para essas posições um pouco mais abertas. Vou jogar com o cavalo F3. Podia ter jogado no Gambito do Rei, né? Faz tempo que eu não jogo um Gambito do Rei aqui. É que conforme vai subindo aqui o rate no desafio, o pessoal começa a jogar menos E5. Né? Eu acho que mais na faixa ali até os 1500 jogam muito E5. Né? Até me diz aí nos comentários o que jogam mais contra você. Quando você joga, não sei se você joga E4 ou D4, mas qual que é a defesa que mais jogam aí nas suas partidas? Porque uma coisa que eu vejo bastante é quando tá nessas faixas, a galera joga bastante o E5, né? Contra E4. Bom, tô jogando aqui uma Ruy Lopes, né? A abertura Ruy Lopes, que é uma das aberturas principais aí contra E5, uma das aberturas mais clássicas que existe. Ele jogou um B5 rápido, que é um lance normal, mas ele tá melhorando meu bispo muito rápido, né? E aqui ele faz um lance H6, né? Que já é um lance bem estranho, né? É uma perda de tempo. O que que acontece? Muito provavelmente, quando ele viu esse bispo aqui em B3, ele já ficou com medo de ter temas táticos lá em F7. E daí, pensando num possível cavalo G5 chegando, né? Por exemplo, ele ficou com medo de cavalo F6 levar um cavalo G5. E aí ele faz H6. Então vamos lá. Por um lado, ele tá certo, tá evitando a ameaça. Mas por outro lado, esse lance é uma perda de tempo. E na abertura você não pode ficar perdendo tempos assim, né? É como se ele tivesse passado a vez. Ele evitou aquela ameaça, mas ele ficou um passo atrás no desenvolvimento. Então você tem que tomar muito cuidado em fazer esse tipo de lance, tá? Porque pode ser que eu consiga abrir a posição e você tá com tempo a menos no desenvolvimento. Por exemplo, se ele jogar o cavalo F6 agora, que é o lance mais natural de fazer, eu já estou pensando em jogar o lance D4 para começar a abrir a posição. Como eu já roquei, já estou melhor desenvolvido, eu quero abrir linhas para assim colocar essas minhas peças para jogar, começar a atacar já o meu adversário. Ele está pensando aqui se tomar essa decisão ou não, mas eu acho que o D4 já vai chegar com bastante força, tá? Isso aqui que eu tô explicando são conceitos, assim, são princípios do jogo na abertura. E é muito mais importante você conhecer bem esses princípios, dominar bem como usar esses princípios, do que ficar na decoreba vendo um monte de teoria, tá? Então, se de repente você é daqueles decorebas que fica vendo um monte de teorias de aberturas, deixa isso de lado e tenta aprender mais sobre esses princípios, tá? Lá no Chessflix, lá no meu método de treinamento, o primeiro passo ali para entender as aberturas é dominar esses princípios. Ali tem uma série de aulas e exercícios. Então, se você quiser aprofundar nesses princípios que eu estou falando aqui, clica no link que está na descrição aqui do vídeo para você conhecer o Chessflix, a nossa escola de treinamentos de xadrez, e aí você ter acesso a essas aulas, a esses exercícios, tá? Que isso aqui faz uma diferença tremenda na hora de jogar na abertura. Você já não vai fazer esse tipo de lance aqui, esse H6, né? Então, ó, ele jogou o cavalo F6, eu fiz D4, e o detalhe é que agora eu posso já jogar E5. Então, olha, eu começo a usar o meu centro para atacar as peças do meu adversário. E aí ele já não tem uma casa muito legal para colocar esse cavalo. Ele não tem a casa D5, G4, ele vai levar um H3 e torre E1, vou cravar o cavalo dele depois. Ele podia ter levado o cavalo para E4, né? Para levar esse cavalo para C5, eu não tenho nenhum tático, mas aí ele apavorou aqui já e jogou um cavalo G8. Então, olha, ele perdeu um tempo com H6 e perdeu dois tempos com o cavalo. Foi e voltou, né? E daí o que que eu vou fazer? Eu vou continuar naquela estratégia de abrir a posição. Eu vou jogar agora C3, sacrificando um peão, porque se ele tomar, eu tomo de cavalo e já coloco mais uma peça em jogo, né? Então, você percebe que na abertura o material não é assim o mais importante. O mais importante é colocar as peças para jogar, né? Bom, ele não aceitou o sacrifício, eu posso agora tomar em D3
E tô aí com uma clara vantagem no desenvolvimento, todas as minhas peças jogando. E ainda não tá claro como que ele vai desenvolver a ala do rei. Porque agora se ele tira o cavalo para E7, atrapalha o bispo de F8. Talvez ele tente jogar um bispo C5 e cavalo E7 para rocar, alguma coisa desse tipo. Mas eu já tô bem na frente aqui no desenvolvimento, né? E uma coisa que é interessante é que, assim, quando eu falo desses princípios, assim, do jogo na abertura, a maioria, a grande maioria dos jogadores fala assim, ah, mas eu já sei os princípios, né? Eu já conheço isso, né? Mas a maioria também só sabe que os princípios existem, mas na hora de usar, assim, na prática, acaba fazendo tudo errado. Então, por isso que eu falo que é importante, assim, aprofundar nisso, conhecer mais posições, né? Fazer uns exercícios mesmo para dominar esses elementos aí, né? Ele jogou o cavalo E7, de repente jogar cavalo G6. Eu ainda não tenho nada direto, né? Nenhuma ameaça em F7, não tenho nenhum ataque direto. Eu posso colocar mais peças em jogo, né? Jogar, por exemplo, um torre 1, que aí eu coloco a torre para jogar. E quando chegar o cavalo G6, aí eu posso pensar num dama D5, por exemplo, que aí o cavalo vai parar de vigiar essa casa. Posso começar a pensar nesse tipo de lance. E agora, mesmo que ele jogue cavalo G6, bispo E7 e roque, ele não pode rocar, que o cavalo vai ficar no ar. Então, tá meio complicado aí as coisas para ele, para resolver o desenvolvimento, né? Bom, enquanto isso eu vou simplesmente sair tirando minhas peças, né? Eu posso jogar um cavalo D2, bispo F4. Bom, ele jogou cavalo A5, ele quer eliminar aí o meu bispo. Esse bispo tá muito forte. Pensando bem, até valia a pena, ao invés de torre 1, eu ter jogado um A4, né? Pressionando o peão de B e deixando a casa 2 para o meu bispo. Assim, eu poderia manter o bispo na diagonal. Então, aqui eu me arrependi desse lance, né? Cavalo A5, se eu jogar bispo F7, rei toma, E6, ele volta o rei para E8. Ah, parece que falta ainda, né? Porque assim, bispo F7 toma E6, ele não pode tomar que a dama tá no ar. Mas bispo F7, toma E6, rei E8, falta um lance assim, né? Falta um lance para eu conseguir arrematar aqui. Cavalo E5, ele vai simplesmente tomar. Eu não tô conseguindo passar a dama rápido. Pô, eu não queria tirar esse bispo aqui da diagonal, hein? Será que eu não tenho outra ideia? Tô tentando buscar alguma outra ideia. Se não, vou jogar o bispo C2 aqui mesmo. Deixa eu... Tá pensando se vale a pena... vamos tirar o bispo, vai. Vou manter aqui o bispo C2. Meio contrariado aqui. Claro que a posição continua muito boa ainda, né? Mas deu aquela desacelerada, então já não fui o mais preciso, assim, da posição, né? Bom, ele jogou bispo B7, posso seguir aí desenvolvendo, vamos de bispo F4, por exemplo, coloco o bispo para jogar, cavalo D2, cavalo E4, vou simplesmente tirar as minhas peças, né? Apesar de não ter jogado. Eu imagino que eu não joguei o mais preciso, assim, na posição, né? Joguei um bispo G3 agora, que ele tocou no bispo. Ainda bispo E7 roque é um negócio impossível de fazer, porque eu tô com essa bateria aqui, o bispo em C2, a dama em D3, que aí tem o teminha de mate em H7. Ele jogou um dama E7, provavelmente ele tá querendo rocar grande com isso, né? Vou jogar um cavalo de BD2. Vamos de cavalo de BD2 e simplesmente desenvolvendo para jogar depois um B4 e A4. Vou jogar isso, né? Cavalo de BD2. Ele roca grande agora, eu jogo B4, ataco o cavalo, cavalo C6, A4 e meu ataque vai chegar muito rápido, né? Então não tá claro se é uma boa ideia ele fazer isso, né? Se ele vai rocar grande mesmo, porque eu já tô chegando rápido por aqui. E, bom, se ele não vai rocar grande, essa dama em E7
não tá bem, né? Que aí não vai tirar o bispo. O negócio é esse aqui. As peças vão ali, fica uma atrapalhando a outra, né? Ele tenta consertar de um jeito, e estraga do outro. Esse que tá sendo o problema dele na abertura. Então você vê que assim, a abertura é muito mais sobre você entender os fundamentos ali do jogo na abertura do que você conhecer um monte de teoria, né? Olha, agora ele jogou um dama e6, tá querendo tirar o bispo, né? Vamos ver, cavalo D4 é um candidato, já atacando a dama. Esse lance parece interessante. Cavalo D4. Ele vai ter que jogar dama B6 forçado. E agora eu tô pensando em ideias como, por exemplo, jogar um E6 e sacrificar esse cavalo em E6, né? E6, F toma, cavalo toma, D toma, dama G6. Tem que jogar rei D8 forçado. Acho que eu vou jogar um B4 primeiro. E aí, quando o cavalo C6, eu vou jogar E6, sacrificando a peça. Ah, ele jogou cavalo C4. Esse eu não tava esperando porque ele perde um peão, né? Vou ter que jogar cavalo por C4 agora. BC4, eu posso jogar dama por C4, já tem um peão a mais. Acho que eu vou simplesmente fazer isso. Vou jogar aqui um dama por C4. Tem um peão a mais. Se ele jogar bispo E7, cavalo F5. E roque grande, vamos mandar bala aqui na ala da dama com A4, A5, B5. Aí já tem material a mais e aí parou com as ideias de E6, né? Que ainda vou ter ataque na posição, continua com todas as vantagens aí do desenvolvimento, mas é, já posso pensar também em usar esse material a mais em algum momento. Mas aqui eu não vou querer simplificar, não. Né? Porque quando você tem material a mais, é aquilo que eu já expliquei aqui algumas vezes, né? Você tem material a mais, você pode usar esse material para simplificar ou para atacar o seu adversário, né? No caso aqui, eu vou jogar A4. A minha ideia é jogar um A5 e B5 e começar a abrir a posição na ala da dama. Ele ainda tá com aquelas dificuldades de colocar as peças para jogar. Depois de A5, ele vai ter que colocar essa dama lá em A7. É a única casa que tem pra dama. E, bom, provavelmente eu vou jogar B5. Nossa, ele tá difícil aqui pra ele mesmo, né? Que vai chegar A5 e B5 já. Como que ele pode tentar lutar aqui ainda, né? Talvez ele tentar jogar um... Nossa, eu ia falar C5 aqui, mas... Esse lance C5 com o rei aqui em C7, né? Eu posso simplesmente tirar o cavalo para B3, já vai cair o peão de C5 também. Ah, bom, agora ele tem que resolver esse problema aí. Ele tá pensando bastante, né? Ali tá tentando lutar na posição. É que às vezes a posição sai tão ruim da abertura, que fica difícil o cara jogar depois, né? Então, assim, a abertura é uma parte bem importante do jogo, né? Você tem que. é, Quando de repente você escuta falando assim, você não deve ficar estudando só aberturas, assim, né? Não quer dizer que a abertura não é importante, a abertura é bem importante, só que a maioria faz errado, né? Aquilo que eu tava falando no início, a maioria fica só decorando umas linhas e tal, aí o adversário joga diferente e não sabe como reagir, né? Agora, se você foca nos princípios, assim, aí você começa a, a perceber, né? Como a abertura é importante você entender ali o que tá buscando mesmo na posição, né? Bom, ele jogou A5, eu achei interessante esse lance dele, que parou o meu A5. E como que eu posso jogar agora, né? Posso jogar um B toma, por exemplo, para abrir a posição.
É uma ideia, né? Jogar B por A5. Às vezes B por A5 e torre B1 pode ser uma... Vou tomar em A5. Porque aí abre a coluna B, eu posso jogar uma torre... Não sei se é a torre de E ou a torre de A. Posso trazer uma das torres aí para o jogo, né? P4 é um candidato também. P4 parece um belo de um candidato, né? Porque o bispo aqui em E4, ele já fica de olho em B7, e aí a torre em B1 ela vai chegar ainda com mais força, né? Que ele já ameaça um torre por B7, por exemplo. Com bispo E4 impedir bispo A6, que poderia ser uma ameaça, impedir outros lances por aqui. E a dama agora ficou escrava na defesa do cavalo de D5. E se ele tirar o cavalo, por exemplo, um cavalo B6, posso pensar em tomar e tomar em F7. Já é uma ideia, né? Bom, ele jogou aí com dama C5, ele tá buscando aí a troca das damas. Não tô muito afim de trocar as damas, não. Vou jogar aqui um dama B3, que aí fica tudo no ar, todas as ameaças aqui. Ele não pode tomar de dama, que tá levando bispo D5. Não pode jogar dama B6, que leva bispo D5 também. E, de novo, cavalo B6. Agora tô tomando e A5. Então, você vê que todos os candidatos aqui que eu vou pensando dele não tá funcionando, né? Aqui tem uma chance grande dele dar uma pendurada. Tô sentindo que aqui é o momento que ele vai pendurar uma peça. Ele jogou F5. Posso tomar em passando, mas não veio a pendurada. Eu errei. Eu errei aqui o momento. Ou não, né? Porque se eu jogar um torre B1, por exemplo, como que ele vai defender B7? É aqui uma questão, né? Torre B1 vai jogar o quê? Um cavalo B6? Deixa eu jogar esse torre B1. Ameaçar mate sempre é bom, né? Ameaça em mate. E aí veio uma pecinha aqui, tomar em D5. É, na verdade eu tava certo, né? Veio a pendurada, só precisava achar o lance, né? Porque torre B1 aparentemente ganhou uma peça mesmo. Que ele não tem como defender. Se ele tira o bispo, leva mate em B8 e o dama 7 deixa o cavalo no ar. Então vou tomar aqui em D5 e enfim, agora preciso ver como dar mate na posição. Cavalo B5, talvez. Já tocando na dama. E jogar um E6 depois. O cavalo C7 e E6. Tá faltando um arremate aqui, né? É... Vou jogar um dama C4. Ameaça o mate em C7. Ameaça o cavalo D6 ganhando a dama também. Que essa dama tá no ar. E agora... Dama B6 leva cavalo D6. Eu acho que qualquer lance aqui ele vai perder a dama, hein? C6 leva cavalo D6. Tudo tá levando esse cavalo D6 descoberto. E com teminha de mate. Mas assim, vocês podem ver que no fim os princípios aí básicos aí do jogo na abertura, eles ganham a partida, né? E é aquilo, apesar de eu falar que são princípios básicos, não é tão simples assim de usar nas partidas, né? Muita gente joga igual esse H6 ali como um lance natural, vocês podem ver que o H6 já meio que ferrou ali pra ele na abertura, né? Um lance só já pode, se você consegue punir mesmo, né, os erros do adversário, ele já pode decidir a partida. Bom, ele vai tomar mate agora, né? Ele vai jogar rei C7, mate. Acabou caindo o tempo aí dele. Vamos lá então, vamos fazer a revisão da partida. Vou colocar aqui no modo de revisão. Vamos ver primeiro a precisão, como foi. E na sequência eu já passo aqui com o nosso Stockfish para ver como ficou aqui a... deixa eu ver. Agora sim. Beleza, então precisão ele deu 91,5 ali, 73,7 pro meu adversário. Como eu tinha falado ali, eu acho que eu não joguei tão preciso, né? Teve uns momentos ali que eu acho que podia ter jogado um A4,
ter jogado um pouquinho diferente a posição, né? Mas vamos agora passar com o computador aqui que vai dar para ver certo, né? Deixa eu só tirar aqui a revisão. Agora sim. Deu aquela bela estragada no layout, mas agora voltou já. Vamos colocar na análise. Então, beleza. Joguei ali a Rui Lopes. E o meu adversário jogou esse H6. Aí o computador já dá como duvidoso, né? Porque é aquele lance que passa a vez. Joguei Roque, cavalo F6. E aí D4 é o melhor. Para já abrir a posição. É aquilo que eu falei, né? O conceito é abrir linhas, então o adversário fica perdendo tempos, faz uma ruptura no centro para abrir a posição. Daí ele jogou ED, E5, cavalo G8 é muito ruim, tinha que jogar cavalo E4. Joguei C3. Ele não gosta do meu C3, né? Ele acha que é mais preciso simplesmente tomar em D4. C3 é o segundo lance da máquina, né? Isso parecia interessante. Ele jogou D3, A4. A4 é o mais preciso. Eu fui perceber isso depois, né? Porque o A4, além de pressionar B5, ele evita o cavalo A5. Então aqui cavalo de G7, joguei torre E1. A4 era o lance mesmo, olha só. O primeiro lance do computador. Se bem que ele mudou agora. Tá dando um dama E4. Torre E1 é o terceiro. Segundo agora. Mas é um capricho isso aqui. Porque, por exemplo, torre E1... Deixa eu ver, a vantagem continua ali 2,20, continua uma vantagem muito grande, mas agora eu tenho que tirar o bispo da diagonal, né? Bispo B7, bispo F4, também não é do mais preciso, mas a vantagem continua ainda muito grande. Cavalo E7, dama E7 é horroroso, né? Cavalo de BD2, e agora tá muito difícil a posição dele. Já tem esse cavalo D4 e B4... ele nunca conseguiu desenvolver as peças. Ele só conseguiu colocar o rei em segurança depois que deu um peão, mas é meio sem esperança já a partida, né? Colocou grande A4, tudo bem natural. P4. Aqui já foi, né? A barrinha explodiu aqui, tá uns 8 pontos aqui de vantagem já. Aqui já não tem mais jeito mesmo. Percebe que ali nos primeiros lances, meio que já decidiu a partida, né? Porque mais ou menos por aqui, a gente tá aqui no lance 9, né? Jogou esse, lance 10. Então, no lance 10 da partida já tem uma vantagem decisiva já. Então é isso, galera. Prestem atenção nesses fundamentos, nesses conceitos. E quando for jogar, fica pensando, será que faz sentido isso? Pensando desenvolvimento, controle do centro, ideias dos adversários. E para quem quiser aprofundar, como eu falei, quiser começar a treinar comigo e mais um time de grandes mestres, o link do Chessflix está aqui na descrição do vídeo, beleza? Bom, vamos então encerrando por aqui. Se você gostou, já deixa seu like aqui no vídeo e a gente se vê no nosso próximo episódio da série.